Então, mais uma vez, boa noite, irmãos. Vamos, então, para o estudo da palavra. Peço que você abra a Bíblia no Evangelho segundo João. Então, vamos para o Evangelho de João, lá no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler agora apenas o verso 29. Então, João, capítulo 4. O verso é 29. Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Cremos, ó Pai, no teu poder, no poder das Escrituras, e pedimos que o Senhor nos transforme hoje, que o Senhor nos ajude a crescer, que o Senhor nos encha da tua palavra e assim nos encha do teu Espírito, ó Pai, e que nós possamos, além de receber, ó Pai, tudo isso e ser fonte para que outros possam, ó Pai, ouvir também do Senhor, ouvir da obra de Cristo, e também, ó Pai, termos força, ó Senhor Deus, para continuar a nossa caminhada até o céu. Clamamos que o Senhor nos abençoe nesse instante, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, você que é conhecedor da Bíblia, tem costume de ler a Bíblia, você sabe de quem a gente vai falar hoje, mas se porventura alguém aqui ou em casa não sabe de quem nós vamos falar, se você tiver uma Bíblia como a minha, acima do verso 1 está escrito a mulher samaritana. É assim que está escrito esse título do capítulo, né? Lembrando que isso não está nas Escrituras, mas é algo que foi colocado por aqueles que traduziram a Bíblia. Então a gente vai agora partir do verso 1 e chegar no verso 29. E eu quero que você se prepare já para o final, porque, veja, a conclusão desse momento, desse encontro com Cristo, ele é fantástico. Porque essa mulher, ela vê quem é o Senhor Jesus, e de repente, ela vai em algum lugar e diz: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. E aí ela olha para todos aqueles amigos, conhecidos dela, e diz: porventura, não é este o Cristo? Irmãos, parece muito que com toda a dificuldade que essa mulher estava passando, ou tinha passado, ela tinha alguma coisa no seu coração, na sua vida, e ela esperava por Jesus Cristo. Não por aquele homem que a encontrou, porque ela não tinha percebido quem ele era no encontro, mas alguma coisa estava no seu coração, e ela dizia assim: um dia ele virá. Então vamos olhar para o texto agora. Verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, a Bíblia diz, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então, quando você olha no mapa de Israel, dessa época, você vai ver que aqui embaixo, quando você olha o mapa, né, está olhando na página, aqui embaixo está a Judeia, aí lá em cima está a Galileia. É assim que você vai ver. É importante eu falar isso, e você que tem uma Bíblia com mapa, você pode dar uma olhadinha. E eu quero indicar uma coisa para os irmãos ficarem muito atentos com alguns textos de hoje. Por exemplo, Osborne, quando você lê um livro desse homem, Osborne, esse homem ele chama a terra onde Jesus pisou de Palestina. Todo o texto dele, ele coloca que, e lá na Palestina, só que você não vai ver isso nas Escrituras.
As Escrituras chamam Judeia de Judeia, chamam Galileia de Galileia, chamam Samaria de Samaria. Não chamam aquela região de Palestina. Então, quando você pega textos como esse, você tem que ficar muito atento. Porque esse tipo de escritor, e eu leio, e eu bebo muito desse autor que eu estou falando. Né, tem muita coisa que eu trago aqui que eu aprendi com ele. Eles estão usando aquela linguagem inclusiva. Só que eu quero dizer aos irmãos, quando você pega esse texto que fala que é da Judéia e da Galileia, isso é uma mentira. Quando fala que Judéia e Galileia era Palestina, não era. Esse nome veio muito depois da época de Cristo. Tá? Só uma coisa para os irmãos ficarem atentos. Não é Palestina aquele lugar. Tá? Aquele lugar se chama Judéia, aquele lugar se chama Galileia, como esse texto está dizendo. E no verso 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, olha só. Então, é assim, ó. De novo, se você tiver com a Bíblia, com o mapa, é desse jeito. A Judéia aqui embaixo, Galileia lá em cima, no mapa. No meio, Samaria. O texto de João, ele está dizendo para nós que era-lhe necessário passar por Samaria. Agora eu quero que você faça isso aqui, ó. Você sabe que eu vou voltar aqui, né? Eu prego positivamente. Irmãos, é muito importante a gente olhar para esse versículo e perguntar por que era necessário que ele passasse por lá. Qual era o motivo que Cristo tinha de passar por Samaria? O próprio texto vai nos responder uma coisa importante, mas eu quero que vocês que estavam comigo na quarta-feira, tanto aqui quanto em casa, tanto aqui como em casa, lembre, e aqueles que não estavam, que prestem atenção em 2 Reis, e esse é um texto que você tem que marcar na sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 17. Então, 2 Reis... Ué, não é? Será que é primeiro? Não. Perdi o texto. Espera aí que a gente vai ter que achar agora. Achei. É 17 mesmo, só que é 24. Eu estava no 1. 24. Irmãos, em 722 a.C., o reino do norte é levado cativo, que é o reino justamente... falei reino do norte, não tem jeito, das 10 tribos, tá? Então vamos lá. A Bíblia diz assim no verso 24: E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Serfavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Ótimo. Você vai ler o texto, se você pegar só o verso 24, eu não vou poder ler o texto inteiro, tá? Se você pegar somente o verso 24, aí você vai falar assim, não, tiraram, mataram todo mundo, levaram todo mundo de Samaria e trouxeram gente nova. Não é isso, irmãos. Não é isso. A gente sabe que quem é levado cativo é quem tem alguma coisa a contribuir. Quem não tem nada que contribuir, continua na terra, sofrendo as dificuldades de terem sido capturados, terem sido invadidos, serem agora vassalos. Eles sofrem as consequências. Então, não pense que, olha para o verso 24, lá estava vazio, eles trouxeram gente. Não, eles trouxeram gente para justamente descaracterizar aquele povo. É isso que está acontecendo, isso é uma técnica. Descaracteriza o povo não lembra do passado. Verso 25. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, e eis que matam, porquanto não sabem o culto do Deus da terra.
Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um sacerdote dos que transportastes para lá, e vá e habite lá, e ele lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um sacerdote que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer. Ótimo, muito bem. Eu te pergunto, o que você acha que aconteceu? Agora eles passaram a adorar o Senhor? A resposta é não. Vamos dar um salto. A Bíblia diz no verso 35: contudo o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Então, é claro que tinha gente ali do Reino do Norte. Verso 35 está falando: contudo o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e lhes ordenara dizendo: não temereis a outros deuses. Eles continuaram misturados com o povo de Babilônia, de Ava, de Amate, de Sefarvaim. Eles continuaram misturados com aquele povo, casando suas filhas, tomando as mulheres em casamento. Nem vos inclinareis diante deles, nem vos servireis, nem lhes sacrificareis, mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com o braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. Verso 41. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. E aí a Bíblia deixa uma coisa muito clara: assim fazem eles até ao dia de hoje. Dia de hoje, dia de quem? De quem estava escrevendo o texto, daquela pessoa que estava explicando o motivo do porquê o povo está cativo. Até hoje isso acontece. Esse homem tinha a informação de que aquele povo misturado agora estava servindo tanto ao Senhor quanto a outros deuses, que não é a vontade do Senhor. Ótimo. Aqui está o texto que mostra os samaritanos surgindo na história, do jeito que a gente está vendo aqui em João. Muito bem, guarde isso e você vai entender um pouco mais do que eu estou falando daqui a pouco, quando a gente for ler o texto. Mas de qualquer forma, voltando para o verso 4, por favor, abra lá em João, capítulo 4, verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aí a gente pega o mapa, como eu estou falando para os irmãos. Embaixo tem a Judéia, depois Samaria, depois Galiléia. Como Jesus vai para Galiléia, ele passa no meio da terra de Samaria. Não, não é essa a ideia do judeu. A ideia do judeu é contornar Samaria. Tá? A ideia do judeu é contornar Samaria. É esse caminho que eles faziam. Mas só que João deixa essa dica para nós. Mas era-lhe necessário passar por Samaria. Nunca se esqueça disso. Isso é importante para esse texto. Era-lhe necessário passar por Samaria, irmãos, e eu vou falar com temor, mas convicto, por causa dela. Do mesmo jeito que um dia foi necessário ele nos encontrar. Do mesmo jeito que um dia, quando Adão tomou do fruto, Deus continuou no mesmo lugar. Vindo à tarde para conversar com ele, gritou: Adão, onde você está? Porque era-lhe necessário encontrar com cada um de nós, e também com essa mulher, que o texto chama de mulher samaritana. Então a Bíblia diz, agora no verso 5: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso, quase a hora sexta. Muito bem, aqui, você que já assistiu aquela série The Chosen, né? E aí ontem eu fui visitar de novo o episódio 8 da primeira temporada, né? Não sei se você já assistiu. Mas aqui é muito legal o jeito que eles fazem. Os discípulos começam a brigar com Jesus. Já viu? Você assistiu essa parte? Senhor, é pura o Mateus, né? Lembra o Mateus que só anotava as coisas? O Mateus lá com um mapa, ele na frente. É, por aqui. Aí o Jesus do The Chosen, né? Vira e fala: vamos, irmãos, é por aqui. Não, Jesus. Por aí não. A gente vai por aqui. Não, é por aqui que é para ir.
É muito legal aquilo lá, irmãos. E aí, ontem eu falei para a Mara lá, topa assistir um episódio comigo, que amanhã eu vou pregar sobre a mulher samaritana. Só que eu não lembrava dessa parte aí do Jesus indo para um lado e os discípulos para o outro, né? Como é que chama? Na série. Muito bacana, irmãos. Eu fiquei pensando, olha, é assim que eu penso que aconteceu naquele dia. Os discípulos querendo fazer o caminho normal, mas era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessário para os discípulos. Era necessário para o Senhor Jesus. Do mesmo jeito que, por algum motivo, nós estamos aqui hoje. E eu vou falar para os irmãos, eu esperava menos gente hoje. Mas, quem sabe, se não era necessário, Jesus nos encontrar aqui de uma forma diferente hoje. Guarde esse versículo. Ele não passaria por aí. Não passaria. Vamos lá. A Bíblia está falando aqui para nós agora também que Cristo foi em um determinado local. Ele foi numa cidade chamada Sicar, onde tinha um poço. Claro. E estava ali a fonte de Jacó. E aí, só um parênteses bem rapidinho, Jesus cansado do caminho, você vê a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, ele era um homem como nós, e ele se sentou ali perto da fonte, e a Bíblia diz que era quase a hora sexta. Vamos lembrar qual é o horário que Cristo estava lá? Hora sexta, quem lembra? Que horas são? Que horas são no texto, né? Meio-dia. Muito bem. E aí começa a história da mulher que diz: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? É no verso 7 que começa a história dessa mulher para nós. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Irmãos, quem é que gosta de trabalhar ao meio-dia? Irmãos, quem é que gosta do sol do meio-dia na cabeça e você tendo que fazer alguma coisa? Quem é? Mas a Bíblia está dizendo que Cristo, sentado junto à fonte de Jacó ao meio-dia, veio uma mulher tirar água. Muito bem, você vai ler o texto comigo, mas você sabe que nesse momento, você que conhece a história, você sabe que nesse momento, Cristo está só. Ele e a mulher. De repente a mulher vem e é assim, você vai perceber pelo texto. Essa mulher, ela está indo ao poço, vê Jesus ali, e ela sabe muito bem quem ele é, não o Cristo. Ela sabe muito bem quem ele é. Um judeu, sentado junto ao poço. O que você acha? Que ela disse bom dia para ele? O que você acha? Ela está lá com o seu cântaro, vai colocar lá para buscar água, jogar seu balde lá no poço, puxar toda a água, depois colocar dentro dos vasos e levar para sua casa. É isso que ela vai fazer. Está ali Jesus ao lado dela, o mesmo homem que ela disse, vinde e vede. Será que este homem que disse tudo ao meu respeito não é o Cristo? Esse mesmo homem, nesse instante da história da vida dela, ela não quer saber dele. E então Jesus, intencionalmente, o verso 7 diz, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus, irmãos, ele é intencional. Na verdade, eu e você, nós devíamos ser como Cristo. Nós devíamos ser intencionais. Todas as oportunidades que a gente tivesse, a gente devia testemunhar. Todas as oportunidades que a gente tivesse, a gente devia confrontar. Cristo não era um chato. Cristo era alguém intencional. Cristo não era um fanático. Cristo era alguém intencional. Esse é o nosso Senhor Jesus. A mulher chegou ali, Cristo está cansado do caminho, sentado junto ao poço. Por favor,
Me dê um pouco de água. Ótimo. Bom, Cristo faz isso, toma essa atitude. O que você acha que acontece do coração e na mente dessa mulher que está olhando para Jesus agora sentada ali? Um homem que é um judeu, todo mundo sabe disso, todo mundo em Samaria sabe que ele é um judeu. É a mesma coisa. Cheguei eu e você, por exemplo, na Eslovênia. Cheguei. Aí não é cheguei Brasil, é cheguei Eslovênia. Certo? Cheguei lá. Quando a pessoa olhar para mim, pensa bem, Elias, eu cheguei lá em Eslovênia. A pessoa olhou para mim, vai pensar que eu sou um esloveno? Não vai, né? Todo mundo vai saber que eu não sou dali. Tudo bem? Mas se chegar alguém aqui também de lá, rapidamente a gente vai falar, opa, esse não é daqui. Pronto. Judeu se veste de um jeito, samaritano de outro. Ele é um judeu. Verso 8. Ah, não, desculpa. Deixa eu ler o 7 e o 8, desculpa. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, agora, o texto está mostrando para nós, Cristo estava só. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o texto explica. E aí você, que conhece o texto de 2 Reis 17, entende ainda mais, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você que conhece o texto, você sabe disso. De qualquer forma, daqui a pouco a gente vai ver isso. Ele tem um problema com a mulher, porque ela é samaritana. Mas ele também tem um problema com a mulher, porque ela é mulher. Certo? É assim, irmãos. Onde o cristianismo chegou, a mulher foi honrada. Onde o cristianismo não chegou, não existe essa honra para a mulher, hein? Tá? E no momento da história, como esse, nessa região, mulheres eram propriedade. Isso que elas eram, propriedade. Quem é que dava a carta de divórcio? Mulher dava a carta de divórcio? Não. Quem dava a carta de divórcio era o homem. Tá? Então, ele está aqui, quebrando duas coisas importantes. Primeiro, é o relacionamento entre judeu e samaritano. E outro, é essa coisa entre um homem falar com uma mulher. Isso é o Senhor Jesus Cristo. Tudo bem. A Bíblia está falando que ela se espanta e disse, como você me pede água para mim? Eu sou uma mulher samaritana. E você é um judeu. Cristo, ele veio para todos. Irmãos, volto a dizer, não podemos primeiro desistir de ninguém. Lembre-se do que eu falei. Nós estamos falando de alguém que estava esperando por Cristo e a gente não entende o texto até a gente chegar aqui. A gente não sabe do sofrimento dessa pessoa até chegar aqui. E depois a gente só vai ler mais um pedacinho de João 4, que é para ficar mais claro. Mas, irmãos, esta mulher está sozinha no poço, junto com um judeu, junto com um homem. Mas o que Jesus faz? Ele vai até ela. Primeiro, não vamos desistir de ninguém. E depois vamos lembrar que Cristo veio para todos. Todos, irmãos. Então, todos devem ter a oportunidade de ouvir de Cristo. Todos devem ter a oportunidade de ver a gente em ação. Porque testemunho é estilo de vida. Esse povo aí do mundo, eles precisam, irmãos, precisam olhar para a gente e ver algo diferente em nós. Cristo está sendo alguém diferente para esta mulher. Um homem falando com uma mulher e um judeu falando com uma samaritana. Ele está fazendo algo diferente. E veja, o Senhor Jesus aqui, irmãos,
ele está sendo totalmente respeitoso. Cuidado com determinadas mensagens que existem por aí, tá? Tá bom? Só vou dar essa dica para você. Cristo é santo. E com ele não tem nada de segundas intenções ou coisa parecida, ou coisas paralelas a isso. Nós estamos falando do nosso Deus. Então, sobe no púlpito e fala qualquer coisa que não seja isso daí, irmãos, tire na hora, já desligue, já desconecte na hora, não importa quem ele seja. E se eu enlouquecer, e começar a concordar com eles, me tirem daqui também. Pronto, falei já. Vamos lá. Vamos continuar o texto. Jesus respondeu, verso 10, e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe. Pronto, vamos parar aqui. Irmãos, quando nós olhamos a mulher e Jesus conversar, Jesus, ele está preocupado com uma coisa maior do que matar a sede. E a mulher, ela está preocupada com o que está diante dela. Isso é uma coisa comum para a gente. Vamos lá, ó. Imagine que você esteja passando uma dificuldade, qualquer uma que seja. Doença, financeiro, problema de relacionamento. O que é que você enxerga? O que está acontecendo diante de você. Isso é o que acontece com a gente. Ó, todo mundo que passou dificuldade financeira uma vez na vida. Doença, dor, qualquer coisa. O que está diante, bateu o carro, o que está diante de você é o que te preocupa. Pronto. O que Cristo está olhando? Cristo está olhando o seguinte: se você está pensando em algo hoje, aqui ó, que vai acontecer amanhã, então vamos lembrar, Cristo já está lá. Cristo já está lá com você. A mulher, é claro, e a gente não pode, de forma nenhuma, julgar essa mulher até esse momento. E a gente também conhece o final da história, porque eu e você, a gente ia ficar confuso também. As coisas do Senhor, você pensa que as coisas do Senhor é simplesmente vamos e pronto, a gente entende tudo? Não. Se a gente entendesse tudo das coisas de Deus, a gente tomava as decisões que o Senhor mandou. E a gente muitas vezes não faz isso. A gente não toma as decisões. O Senhor Deus quer uma coisa de nós e nós estamos preocupados com outra. É isso que está acontecendo aqui no texto agora. O Senhor quer fazer o que com ela? Dar água viva. Então é o seguinte: se Cristo está falando de água viva, é claro que ele está falando da vida eterna. Se ele está falando da água viva, é claro que ele está falando do Santo Espírito. É claro que ele está dizendo isso. Mas eu e você, homens e mulheres do século 21, com o Novo Testamento inteiro nas nossas mãos, sendo interpretado já há 2000 anos, é claro que a gente sabe disso. Mas imagina essa mulher ouvindo pela primeira vez isso. Agora vamos lá. Quantas vezes você não ouviu algo de Cristo pela primeira vez? E aí você diz: agora eu entendo. Depois de anos, talvez, aí você diz: agora eu entendo. Deus seja louvado por demorar tempo comigo ou com você, mas por rapidamente essa mulher entender do que Cristo está falando. Então a gente está nesse momento do texto que Cristo quer oferecer água viva para ela, mas ela está preocupada com a água que ela está querendo levar para casa. Normal. Cristo tem conversado com você alguma coisa? Talvez eu e você, a gente esteja olhando o que está diante dos nossos olhos. Isso é normal, irmãos. Mas vamos olhar para um texto como esse e de repente agora no nosso coração falar para o Senhor Jesus: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que amanhã o Senhor vai estar comigo lá. Eu sei que, imagine, quando esse problema estiver resolvido, o Senhor já estará comigo lá.
E obrigado por isso. Vamos lá. Eu vou ler de novo o verso 10, que eu quero chegar até o verso 14, tá? Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, então quer dizer que ela não conhecia, certo? E quem é que te diz? Opa, também ela não conhecia quem era ele. Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: não é disso que eu estou falando. É isso que ele vai falar agora. Você está pensando em tirar a água do poço. Não é disso que eu estou falando. A partir deste momento no texto, Cristo vai se apresentar como Messias. A partir desse momento, Cristo começa a se apresentar como aquele homem que diz tudo da vida dela. Porventura não é este o Cristo? Vem vocês aqui ver também. É a partir de agora. Verso 13. Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Não é disso que eu estou falando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, irmãos, a Bíblia diz, nunca terá sede. Então, salvação é assim. Eu não conheço, todo mundo que está aqui eu conheço a maioria. Então a gente tem uma visitante aqui, tem uma visitante que tem sempre vindo aqui na nossa igreja, está ali atrás. Eu acho que são 2 pessoas só hoje, né? Os demais, se não são membros, já foram membros dessa igreja. Mas é assim. Eu não conheço a sua história, não conheço a história da senhora, mas a Bíblia é clara. Bebeu, bebe apenas uma vez. Então é assim. Eu bebi da água que Cristo quer me dar. Eu bebi da água da vida, então eu bebi uma vez. E agora eu vou dizer, não importa se você está na igreja ou não. Você bebeu uma vez só. Não importa se você está na igreja ou não. Está na igreja, está passando por dificuldade, não consegue ir embora. Não importa se você bebeu, se você está na igreja ou não. Bebeu, está na igreja, alguma coisa aconteceu que te tirou, você vai voltar. Porque bebeu e nunca terá sede. A salvação está garantida. O acesso está garantido. E eu quero dizer, você está perdendo o seu tempo fora da igreja. É isso que você está fazendo com a sua vida. Se o seu filho fosse embora de casa, o que você queria que ele fizesse? Voltasse. O que você acha que Deus quer? Que a gente nunca vá embora. O que você acha que Deus quer? Que a gente volte. Porque se bebeu, nunca terá sede. E agora eu vou dizer aos fiéis. Vamos lá? Verso 14 é um verso especial para nós essa noite. Porque a gente vai beber e nunca mais vai ter sede. A Bíblia continua dizendo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Então é assim. Você toma. Você é um receptáculo? Ótimo. Você toma. Você é um vaso? Ótimo. É um cântaro? É um jarro? Não só isso. A partir de agora, você é fonte. Então, na sua casa, no seu emprego, nessa igreja, em qualquer lugar que você esteja, tem que fluir o Santo Espírito de você. Fluir. Você não é uma pessoa comum. Você é como Cristo, intencional. Então,
Você é fonte como o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é assim. Ele é capaz de ter misericórdia. Ele é capaz de se aproximar. Ele é capaz de amar. Desse jeito, esta mulher que era rejeitada, ela está sozinha ao meio-dia. Daqui a pouco nós vamos ler o texto, você que não conhece. Uma mulher, um judeu falando com uma mulher. Um judeu falando com uma samaritana. Ele é capaz disso. Mas ele é capaz de denunciar o erro. E aí ser odiado por outros. A grande questão é se você está sendo amado por todo mundo. Aí, se todo mundo concorda com você, alguma coisa está estranha. Alguma coisa na nossa vida, as pessoas têm que discordar da gente. Porque a gente vai denunciar o pecado. Tem que discordar. Vamos lá. E é assim, vamos falar? A gente discorda entre a gente aqui, ó. Todo mundo mesmo, na mesma igreja, mesmo corpo local. Aqui tem problema ou não? Nós tem pecador. Ué, não vai ter problema? Até parece. A questão é o que a gente faz com esse problema. Só isso. Não é que vai ter problema? Vai ter problema. É assim que acontece. Mas o que eu quero que a gente lembre. Opa, aqui. Agora a gente bebeu. Bebe uma vez só. E depois disso, flui. É isso que você tem que lembrar a partir de hoje. Fluir o Santo Espírito da gente. Disse-lhe a mulher, verso 15. Ela ainda não entendeu. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Enlouqueceu. Ela sabe que Jesus... Assim, vamos lá, desculpa, né? Ela não entendeu, eu sei. Mas ela sabe que Jesus não pode dar uma água para ela, que nunca mais ela tenha sede e não precise ir ao poço. No dia que Jesus me salvou, eu era uma criança ainda. Não lembro do que estava acontecendo na época. Mas no dia que Jesus me salvou, vamos imaginar que o meu maior problema fosse uma prova no outro dia. Vamos imaginar. Eu não lembro. Eu tinha 9 anos quando eu me converti. Vamos imaginar que tivesse uma prova. Pronto. Como aqui era uma casa, os irmãos mais velhos lembram que aqui era uma casa? Vocês lembram disso ou não? Era na casa do irmão Abdias. O irmão Abdias morava aqui. Irmão Wilson. Eu acho que o irmão Zezinho morou também. Não lembro, mas era uma casa aqui. Então a nossa igreja era aqui. Né? Então, se o púlpito era aqui, eu me converti mais ou menos onde você está. O púlpito era no meio, pronto. Aí, ó, nessa região aí. Eu vim em pé aqui, ó. Se o meu maior problema era uma prova no outro dia, sabe o que aconteceu com a prova? Eu tive que fazer. O que acontece é que se minha mãe me chamava de um apelido, continua um apelido. Meus colegas da rua. Ninguém ficou, não saiu um negócio na minha testa, não mexa mais com ele que ele é crente. Não, o problema piorou, que na época não era bom ser crente, né? Na época, hoje é charmoso ser crente. Não. Era diferente, mas tudo bem. Ela sabe que Cristo não pode dar uma água dessa para ela. Então, por que ela diz isso? Ela está desafiando Cristo? Ela está menosprezando o que Cristo está falando? O que essa mulher está querendo agora? Mas aí, irmãos, como eu disse para você, Cristo sempre é intencional. Ele não quer convencer essa mulher, mas com esse argumento, ele simplesmente muda a história. É isso que o Senhor Jesus faz. E ele faz isso sempre. Pense na história com Nicodemos. Ele não perde tempo. Quando a mulher diz isso, verso 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. O que isso tem a ver com a conversa? Não, fala para mim. É Jesus. Eu gosto de Cristo, irmãos. Intencional. Do mesmo jeito que ele tem misericórdia, amor, graça por essa mulher, ao se aproximar dela e pedir água, agora ele, no mesmo instante, a denuncia. Vai, chama o teu marido e vem cá. Uma mulher
ao meio-dia, sozinha, indo buscar água, vamos lembrar. As mulheres não iam sozinhas. Eram elas sim que iam buscar água, mas elas iam em dupla, em trio, em grupo. Claro, elas tinham que de alguma forma se protegerem. Mulheres, como eu disse aos irmãos, eram propriedades. Essas mulheres precisavam de proteção. Elas iam em grupo. E elas iam quando o sol ainda não estava no seu calor maior aqui no nosso planeta. É uma coisa óbvia. Vai, chama o teu marido e vem cá. Pronto, a história mudou. Paramos de falar sobre a água. Cristo não está falando sobre a água. A mulher agora tomou um impacto. Verso 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ô, irmãos, isso aqui é duro, hein? Só que eu quero que você pense na vida dessa mulher, então. Você está percebendo a dificuldade emocional que essa mulher tem em sua vida? Ela não consegue ficar sozinha. Existe uma dependência que essa mulher tem de alguém com ela. Muito bem. 5 maridos e um que agora não é dela. Porque eu preciso estudar mais isso, irmãos. Né? Não tive o tempo necessário, mas eu vou pesquisar num outro momento, poder falar isso para os irmãos. Que eu peguei só um texto, né? Eu precisava pegar mais para ver se isso é verdade, buscar informação. Mas eu vi um texto que os judeus dessa época, eles aceitavam até o 3º casamento. Só que a Bíblia está falando aqui que essa mulher teve 5, e são as palavras de Cristo. E os outros não eram aceitos, os outros casamentos. Chega um momento que essa mulher aqui, ela não consegue mais ninguém para ser seu marido. Então ela tem que ficar com alguém nessa dependência, ou até para ela ter o seu sustento. E é assim. 5 maridos. Se essa mulher não tem um problema, você acha que ela não tem filhos? Quem é que cuida dos filhos dessa mulher agora? Tem que ser ela. Olha o que está acontecendo com a vida dela. Imagine a história dessa mulher. Mas Cristo vai e diz a ela: o que você tem agora não é teu marido. E agora vamos lá. Lembra do primeiro verso que eu li? Vinde e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Não é interessante, irmãos? Vamos lá? Ela ter dito isso. No verso 19, a Bíblia diz: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então a primeira coisa que ela pensa é no Senhor Jesus como um profeta. Então vamos lá. Os samaritanos, eles só acreditavam no Pentateuco, tá? Os outros livros do Velho Testamento, eles não acreditavam, tá bom? Então, de alguma forma, ela esperava sim pelo Messias. Por quê? Porque Moisés disse isso aí. Aqui a gente tem pouco tempo, não dá para a gente ler todos os textos, né? Eu escolhi ler 2 Reis apenas hoje, porque esse texto é muito grande. Mas Moisés falou: ó, um dia virá alguém como eu. Olha o que essa mulher chama Cristo, veja o que és profeta. Irmãos, será que nesse momento começa a surgir a fagulha daquilo que ela tinha aprendido anteriormente? Porque essa mulher, no verso 29, ela disse a seguinte frase: porventura, não é este o Cristo? De onde ela tirou isso? De tudo o que ela aprendeu na sua vida. Eu quero dizer aos pais, às mães aqui, um dia os pais desta mulher falaram do Pentateuco para ela. Você está percebendo pelo texto que ela não é qualquer uma. Não é que ela chegou, Cristo chega
como ela chega para um romano, como ele chegou para um romano, por exemplo. Não. Cristo está chegando para alguém que conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, pelo menos em parte, ao ponto de crer no que Moisés falou, saber disso e agora falar para outras pessoas: olhe, tem um homem que falou tudo ao meu respeito. Não será esse aquele que Moisés falou? Não será ele o Cristo? Vejo que és profeta, o verso 19. E aí agora começa uma discussão teológica. Nossos pais, verso 20, adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, irmãos, eu tenho pouco tempo, mas bem rapidinho, quando reconstrói Samaria, no Monte Gerizim se levanta um templo que depois é destruído. Era lá que eles adoravam. Mas aí o que acontece é que mesmo com o templo destruído, eles continuam indo ao monte, tá bom? Para adorar ali os samaritanos. E é claro que é em Jerusalém que está o templo de Salomão, tá? Então, aí é por isso que ela diz isso daqui. Deixa eu ver verso 20, isso. Nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte, e aí é lindo isso aqui, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, o que ele está dizendo para essa mulher: não se preocupe com o templo de Jerusalém, não se preocupe com o monte Gerizim. O que você deve se preocupar em é adorar. Essa é a ideia desse momento, dessa discussão teológica. Isso chega a nós hoje. Isso é importante para a gente, porque a gente fala que vem à igreja, a gente sabe disso daqui, mas eu não vou cansar de falar isso. A igreja somos nós. Então a gente fala que vem à igreja, ótimo. Só que se a gente decidir, irmãos, se reunir em um outro lugar, a igreja Batista de Vila São José estará ali. Porque o Senhor Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, na verdade, nós somos o templo. Nunca esqueça disso. E isso é uma questão até para os judeus da nossa época. O que eles fizeram para ficar tanto tempo sem o templo? Lembrando que, irmãos, é assim, 99% do que eles têm que fazer para cumprir a lei é necessário o templo. Ou seja, hoje em dia, aqueles que querem seguir a lei não podem, foram impedidos de fazer isso. Mas nós, que temos o nosso sacrifício de louvor, nós somos o templo. E nós precisamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Lembrando que Ele é espírito. Voltando agora para o texto aqui que nós estamos estudando, o Senhor Jesus agora, Ele quebra esta ideia da mulher de precisar de um lugar. Na verdade, o Senhor Jesus veio fazer isso, porque não tenho nenhuma dúvida, todo judeu e todo samaritano pensava dessa forma. Pensava num templo em Jerusalém, pensava num templo no monte, lá de Samaria, tá? Era assim que eles pensavam. É desse jeito. Então todo mundo, Jesus veio para modificar isso. Muito bem. Então, a Bíblia fala no verso 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Está vendo, irmãos? A gente não entende. Ela pelo menos sabia, e eu quero com temor acrescentar, e cria que ele viria. Então agora eu estou sendo honesto com vocês e bem claro. O texto está falando que ela sabia. E eu estou dizendo, e cria. Se você falar assim para mim: eu não acho que ela cria, não tem problema. Tá? Eu não vou discutir com você. Por quê? Porque não tem uma palavra do Senhor para discutir com você. Mas, irmãos, a forma como essa mulher conversa com Cristo é muito parecida com aquele crente que está fora da igreja. Sabe das coisas, mas está fora.
Vamos lá, verso 25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Olha só, irmãos. Será que ela não cria? E aí, chega um momento e Jesus se apresenta. E é este o momento. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Posso voltar no episódio do The Chosen? Não sei se você lembra, mas quando Cristo fala isso, ela pega o cântaro e vai embora. Lembra? E aí, irmãos, aquilo me emociona tanto, irmãos. O Jesus da série começa a falar o nome dos maridos e o que eles fizeram com ela e como ela se sentia por ter passado por cada marido. E quando você olha para o verso 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não dá para escrever tudo. Eles não estavam aqui, os discípulos não estavam aqui quando Cristo conversou com essa mulher. A gente não sabe quanto tempo demorou isso daqui. Nós estamos a 1 hora. E se a gente tivesse lido o texto, uma pessoa que lê devagar como eu, ele gastaria 5 minutos para ler uma página da Bíblia. Eu leio devagar. Eu reservo 10 minutos em cada momento da minha Bíblia para ler 2 páginas. Eu leio devagar. Esta conversa foi longa ao ponto de Jesus, quando diz, eu o sou, convencer essa mulher de quem ele era. Deus seja louvado por isso. Vamos terminar. E vieram os seus discípulos, lembra? E maravilharam-se, porque eles estavam fora, lembra disso, né? E maravilhavam-se de que estivessem falando com uma mulher. Mas era Jesus, né, irmãos? Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Lembra disso? Olha, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Não é legal? Você lembra de quando a gente bebe da água, verso 14? Lembra? No verso 14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Eu não quero dizer agora que você tem que ser como essa mulher. Não é isso. Mas eu quero te incentivar. Que você olhe para alguém aqui. Não hoje, mas que tenha alguém aqui. Que ele possa dizer para você: foi por causa de você. Um dia, foi você que falou de Cristo para mim. Um dia, foi você que foi me buscar. Porque essa mulher, a Bíblia diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Vai beber da água, bebe uma vez, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. Essa mulher agora está sendo fonte. E que Deus abençoe sua vida, que você seja fonte. Fonte, de tal forma que salte para a vida eterna. Onde você chegue, flua o Santo Espírito. Pode ser para denúncia, mas também pode ser para que as pessoas se aproximem e você possa se aproximar dos outros. E aí eu termino aqui. Quero dar um grande salto, verso 39, do mesmo capítulo, tá? Depois vocês leem os outros versos. Ela foi
chamar os homens, não foi? Verso 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, é o que a Bíblia diz. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Lembra do verso 4? E era-lhe necessário passar por Samaria. A gente falou de uma mulher que depois foi levar o evangelho a outros. Era necessário esse encontro. Que Deus te abençoe muito. E que você também tenha encontros com Cristo. Tá? Seja para salvação, seja para confirmação. Está vendo aqui? Alguns samaritanos ouviram da mulher, depois foram lá e viram o que Cristo falou. A confirmação, para o seu chamado, para você voltar para a igreja, para você pedir seu batismo. Deus te abençoe. Tá? Lembra sempre disso. Ele tinha um encontro. Quem bebe, bebe uma vez só. A partir do momento que bebe, é uma fonte. Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai. Agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor abençoe o momento agora de meditação, ó Senhor Deus, e de decisão. Clamo que o Senhor traga, ó Senhor Deus, as tuas ovelhas que necessitam do Senhor. E que o Senhor abençoe a cada um de nós na nossa caminhada até o céu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Grupo de louvor vai